Abra sua Bíblia em João, no capítulo 15 do Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15. Este é um texto muito conhecido da palavra de Deus e ele é um texto muito significativo para a nossa vida espiritual. O Senhor Jesus Cristo, já próximo de sua morte, sabendo disso, se dirige aos discípulos. E isso que Jesus fala aos discípulos, irmãos, eu queria que você tentasse imaginar Jesus falando com você. Já vamos começar assim. Imagine que você está frente a frente com Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo está olhando para você. E Jesus Cristo está dizendo algo só para você. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Tá bom até aqui. Sabe, queridos, o Senhor Jesus está propondo aqui uma comparação, né? Entre ele, o Pai, e nós, e ele está usando para isso um alegorismo, né? A respeito da videira. E o Senhor Jesus está dizendo aqui que o Pai, ele é o agricultor. Quando a gente olha agricultor, Jesus não está dizendo que o Pai está acima dele, não. Jesus e o Pai são o mesmo, são Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são Deus igual. Mas Jesus está dizendo aqui que o Pai está trabalhando pela salvação das pessoas. O agricultor, irmãos, ele é o que mais trabalha. O agricultor é aquele que ele vai lavrar a terra, ele vai colocar semente, ele vai cultivar a videira, ele vai podar a videira. O agricultor, ele é ali a pessoa responsável para que a videira, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é videira aqui, seria a parreira, né? De uva, para que a videira ela possa cumprir o seu papel, que é dar o fruto, que é prover a uva. Então o que Jesus está dizendo aqui é que o Pai é o agricultor. Jesus está comparando ele mesmo, Jesus Cristo, à videira. Então ele está dizendo assim: eu sou a videira. E quando eu disse para você tentar imaginar Jesus falando com você, sabe o que Jesus está dizendo para você? Jesus está dizendo assim: você é o ramo. Você é o ramo. É o galho, né? Ou o ramo. E agora Jesus, ele coloca aqui, irmãos, para nós, dois tipos de ramos. O primeiro é o ramo que dá frutos. E o segundo é o ramo estéril. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã. O ramo producente e o ramo estéril. Eu queria perguntar, a pergunta primeiro é a mim mesmo, né? Será que eu tenho produzido frutos na minha vida cristã? Ou será que eu tenho sido, irmãos, um ramo estéril? Será que eu tenho sido um ramo que não produz frutos? Eu tenho feito muitas vezes essa pergunta, eu tenho olhado para a minha vida cristã e eu tenho tentado perceber se eu realmente estou cumprindo o propósito para o qual eu me liguei a Cristo. Se eu realmente estou cumprindo a missão que Cristo me deu de produzir frutos. E quando eu me faço essa pergunta, irmãos, eu realmente faço uma reflexão na minha vida. Que tipo de frutos eu estou produzindo? Então Jesus ele falou de dois tipos de ramos. Aqueles que produzem os frutos, dignos de uma videira, que é Jesus Cristo, e aqueles que não produzem frutos, aqueles ramos estéreis. E eu quero começar falando um pouquinho para vocês sobre esses ramos, os ramos estéreis, os ramos que, segundo o que nós lemos aqui, eles acabam se afastando da videira e sendo lançados no fogo para serem queimados. Que ramos são esses? Bom, para isso, eu quero ler uma outra história da Bíblia com vocês. Eu quero mostrar para vocês o que leva uma pessoa
a se afastar da videira? O que leva uma pessoa a se tornar um ramo estéril? O que leva uma pessoa a um dia ter estado ligada a Cristo, mas se afastar dele? E eu quero ilustrar isso na própria palavra de Deus. Então eu queria que você abrisse agora o capítulo 6 de João. E nós vamos ver aqui os ramos estéreis. Capítulo 6. João 6. O contexto aqui, pode deixar sua Bíblia aberta aí, tá? Mas o contexto aqui é o seguinte, irmãos. João 6, o Senhor Jesus estava ali mais na parte inicial do seu ministério, que durou cerca de 3 anos e meio. E ali Jesus ele tinha feito um grande milagre. Qual era o milagre que Jesus tinha feito? Jesus tinha feito um milagre da multiplicação de pães e peixes. E esse milagre, queridos, ele começou a atrair muitas pessoas. E agora tinha uma multidão que seguia Jesus. Essa multidão ela era bem heterogênea. Havia ali pessoas de várias classes sociais. Havia ali, por exemplo, os fariseus. Os fariseus, eles eram um grupo da elite e eles também eram um grupo estrito na religiosidade. E eles, alguns que eram fariseus, seguiam também essa multidão que ia atrás de Jesus. Havia ali também o grupo das pessoas que queriam apenas que Jesus multiplicasse pães. Haviam ali os mais pobres, havia ali os mais ricos. E essas pessoas, elas seguiam Jesus por causa dos milagres que Jesus fazia. Então, irmãos, nessa altura do ministério de Cristo, Jesus tinha uma multidão de seguidores. Jesus, se fosse comparar a uma videira, Jesus teria uma grande videira, uma grande parreira. Eu não sei, eu fui criado na terra da uva, Caxias do Sul. E quando você vai para o interior de Caxias do Sul e você entra lá nas estradas, nas vicinais que eles chamam, você vê muitas vezes grandes parreiras ou videiras com muitas uvas. E o que Jesus tinha no início do seu ministério era isso, muitas pessoas, muitos galhos, muita gente que estava ligada a ele. Porque querendo nós ou não, pessoal, essas pessoas estavam de alguma forma ligadas a Jesus. Elas ouviam o que Jesus tinha a dizer e elas seguiam Jesus. Tanto que Jesus estava de um lado do Mar da Galileia, esse pessoal estava ali onde Jesus estava. Quando Jesus ia lá para o outro lado, o pessoal também ia para lá onde Jesus estava. Então Jesus, se nós fôssemos comparar, pessoal, Jesus teria uma igreja aí fácil, de uns 5 mil membros ali para ouvir ele falando. Então Jesus tinha uma multidão. Mas um dia Jesus olhou para essa multidão e eu acho que Jesus fez uma pergunta a ele mesmo. Jesus olhou e ele disse assim, será que realmente eles são meus seguidores? Será que realmente esses ramos dão frutos? Ou são ramos estéreis? E aí então Jesus ele fez um discurso. Os judeus daquela época, os rabis daquela época esperavam que o Messias, quando viesse, fizesse um dos sinais era que o Messias faria cair o maná do céu. E então os fariseus que ali estavam começaram a cobrar Jesus, dizer assim, Jesus, se tu é mesmo o Messias, faz então o maná cair do céu. Mas aí então Jesus deu uma resposta a eles. Veja o verso 31. João 6,31 confirma o que eu estou dizendo aqui. Diz assim, nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Aqui é o momento que os fariseus cobram Jesus. Eles dizem assim, tá, Jesus, Deus deu o maná para o povo no deserto, e o Senhor vai fazer o quê? E aí Jesus diz para eles o seguinte, irmãos, no versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. As respostas de Jesus eram coisas extraordinárias, não é mesmo? Jesus diz assim, vocês querem um pão que desça do céu? Pois então, eu estou aqui. Eu sou o pão da vida. Se vocês se alimentarem de mim, vocês não terão fome. Se vocês beberem de mim, vocês não terão sede, porque ele também se compara à água viva, né? E isso irritou muito aquelas pessoas. E elas começaram, se você ler o versículo 41, diz assim,
Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Quando Jesus se compara ao pão que desceu do céu, aquilo trouxe irritação àquela multidão. E a multidão, irmãos, começou a murmurar. E sabe, irmãos, não há nada pior do que uma multidão murmurando. Não há nada pior do que uma multidão falando bobagem, falando besteira. E essa multidão, ela começou a murmurar contra Jesus. E eles achavam assim, bom, Jesus, para não perder a multidão, agora Jesus ele vai abrandar o discurso. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Jesus ele fez ainda um discurso mais duro. Jesus ele usou ainda palavras mais enfáticas. E se você olhar no verso 53, Jesus diz à multidão assim, aqueles estavam numa sinagoga em Cafarnaum. Jesus pregava de dentro da sinagoga e a multidão chegava a estar do lado de fora, porque não cabia ali. E Jesus respondeu-lhes, no versículo 53, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Irmãos, Jesus não está falando de canibalismo, mas sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, sabe o maná que vocês esperam? Sabe o Messias que vocês esperam? Sabe as soluções que vocês buscam? Eu sou a solução e vocês têm que estar em mim. Assim como o ramo está na videira para poder produzir fruto, Jesus estava dizendo àquela multidão, vocês precisam estar ligados comigo, precisa haver uma troca entre eu e vocês. Era o que Jesus estava pregando para eles. E sabe o que aconteceu, irmãos? Depois dessas palavras de Jesus, deixa eu mostrar algumas telas para vocês aqui. Pode colocar, por favor. Ramos estéreis. Esse é um texto de Ellen White, no livro Desejado Todas as Nações, páginas 271. Ellen White diz o que aconteceu ali. Diz assim, havia um saudado o poder que possuía de operar milagres. Ou seja, essa multidão, eles gostavam de ver Jesus operando milagres. Estavam ansiosos de ser libertados de doenças e sofrimentos. Eles queriam, talvez não dar frutos, mas receber. O discípulo é chamado a dar e não a receber. Mas eles queriam a libertação das doenças e dos sofrimentos. Não se poderiam, porém, concordar com a sua vida de abnegação. Não se importavam com o misterioso reino espiritual de que falava. O insincero, o egoísta que o tinha buscado, não mais o desejou. Esse texto eu achei lindo, porque o nome do livro é Desejado de Todas as Nações. Então essas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus dizer que ele era o pão que desceu do céu, que para você produzir frutos, ser um discípulo, você tinha que comer a sua carne e beber o seu sangue, essa multidão que estava ali não mais o desejou. Sabe por quê, irmãos? Porque ramos doentes, quando você fala de coisas espirituais, esses ramos não entendem. Eles deixam. Pessoas não espirituais, quando você fala com ela de coisas espirituais, elas não aguentam. Elas saem, elas abandonam. E aqui você vê que essa multidão abandonou Jesus. Veja, por exemplo, o versículo 66 aí na sua Bíblia, João 6,66, diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Vocês perceberam que a Bíblia chamou eles de discípulos? De certa maneira, irmãos, os galhos que abandonam a videira e que são lançados no fogo, um dia estiveram lá. Mas alguma coisa aconteceu que levou essas pessoas a se tornarem ramos estéreis e depois serem cortadas da videira e secarem. Essa multidão que seguia Jesus, queridos, eles queriam o invólucro, mas não queriam a semente. Eles queriam o milagre, mas eles não queriam a vida espiritual. Eles queriam um Messias que fosse rei, mas quando você falava com eles de abnegação, de negar prazeres para viver para Cristo, eles não queriam. Era uma multidão estéril. E eu estava pensando, eu não quero me tornar um discípulo estéril. Eu prego para mim, tá, irmãos? Primeiro, eu não quero me tornar um discípulo estéril. Eu não quero, irmãos, chegar a um momento em que eu
já não tem a conexão com Cristo e com a sua palavra a ponto de que eu não dou mais fruto nenhum. Até o ponto de eu me afastar, secar, definhar e só servir para o fogo. E existem muitas coisas nesse mundo, queridos, que nos apelam, que nos levam a nos tornarmos discípulos estéreis, ramos estéreis. Quando nós perdemos a conexão com Cristo e com a sua palavra, nós nos tornamos ramos estéreis. Quer ver o que mais? Pode passar o próximo slide, por favor. Se você ler o livro Desejar Todas as Nações nestas páginas, você vai ver as características dos ramos estéreis. Então você vai ver primeiro, eles buscavam o evento, não Jesus. Aquela multidão estava ali por causa do evento, por causa a multidão pela multidão. Não estavam de fato buscando Jesus Cristo. E essa é uma característica, irmãos, de um ramo estéril. Ele está preocupado com o programa. Claro que o programa é importante, um culto bem organizado é importante, bem feito é importante, mas não é o principal. O principal é a sua ligação com Cristo, é o que isso promove na sua vida. Então os ramos estéreis, eles buscam um evento, eles não buscam Jesus. Os ramos estéreis, eles se recusam a uma vida de abnegação. Eles não querem viver a vida cristã e recusar os prazeres do mundo, mas eles tentam conciliar as duas coisas. E nem sempre é possível. Embora que a vida cristã, irmãos, eu digo para vocês o seguinte, mesmo que Deus não existe, isso é uma impossibilidade, mas mesmo que Deus não existisse, mesmo que Bíblia não existisse, e houvesse uma possibilidade de viver só pelo estilo de vida cristão, eu escolheria. É a melhor maneira de viver a vida. Não tem outra. Imagina você, uma igreja que aqui vai trazer uma palestrante para falar para as famílias, a gente se reúne aqui todo sábado, a gente se cumprimenta, a gente tem até o nosso jeito, né? Feliz sábado. Outro dia eu vi um amigo que nem conhece a igreja adventista num sábado aí, eu disse para ele feliz sábado, ele, ficou me olhando assim sem entender nada, depois eu expliquei para ele. Sabe, irmãos, a vida cristã é a melhor vida que existe. O estilo de vida cristão é o melhor estilo de vida que existe. Os prazeres do mundo, eles te escravizam. Eles te tornam reféns. Então eu escolheria, mesmo que não existisse nada de Bíblia, de Jesus, mas existe. E aquela multidão, eles não queriam viver a vida espiritual que Jesus pedia para eles. Eles não queriam viver a vida espiritual que Jesus estava dizendo que eles deveriam viver. Por isso se tornaram ramos estéreis, se desligaram da videira. Quer ver o que mais? Eles buscavam recompensas terrenas. Irmãos, Jesus não nos promete recompensas aqui. As recompensas são no céu. Às vezes, até mesmo nós teremos que amargar perdas por vivermos para Jesus. E eu estou sendo muito claro para vocês aqui. Enquanto a teologia da prosperidade prega que se você viver para Cristo você só vai ganhar dinheiro, eu estou avisando você que para seguir Jesus muitas vezes você vai ter que ter perdas nessa terra. Mas as alegrias que lhe estão propostas no céu são incomparáveis. A vida eterna que você terá por seguir Jesus, por às vezes perder um pouco aqui, é incomparável com aquilo que se pode ter neste mundo. Discípulos estéreis, deixa lá minha tela. Discípulos estéreis, eles não se alimentam da palavra. Eu não sei se vocês perceberam lá no texto que nós lemos de São João, no capítulo 15, esse texto onde Cristo diz assim, no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Um discípulo que produz fruto, daqui a pouco eu vou falar dele, ele é um discípulo que está conectado com a palavra de Cristo. Mas os discípulos estéreis, eles perdem a conexão com a palavra. Eles não se alimentam da palavra. Discípulos estéreis, irmãos, eles têm seus interesses frustrados, tornam-se inimigos e se afastam de Jesus. Você sabia que essa multidão que nós lemos aqui, essa multidão que deixou Jesus, após deixarem de seguir Jesus, elas passaram a odiar Jesus? Interessante isso, né? Como o amor e o ódio são dois sentimentos. Amor não é um sentimento, mas amor e ódio estão muito próximos na relação humana. Um casal que num dia se amava,
por causa de situações, em poucos dias estão se odiando. Essa multidão, irmãos, é o amor humano, é um amor fraquinho, né? Essa multidão, ela amava Jesus, porque Jesus fazia milagres. Mas quando Jesus disse assim, vocês querem, eu sou o pão que desceu do céu, vocês têm que comer a minha carne, ou seja, ter um compromisso alto comigo, se vocês quiserem ir para o céu. A multidão passou a odiar Jesus. Ellen White diz isso nestas páginas. Passou a odiar Jesus. E Ellen White tem um texto, irmãos, que ela diz assim, que no final dos tempos, muitos, lá no livro Grande Conflito, no final dos tempos, muitos daqueles que professavam, muitos dentre os professos seguidores de Cristo, o professo povo de Deus, deixarão a igreja para se unir às fileiras do inimigo. Está falando de ramos, de galhos que estavam na videira, que saíram da videira e que se uniram ao inimigo de Cristo. Então aquela multidão passou a odiar Jesus, passaram a usar de malícias, e você vê quando o ramo não está mais produzindo fruto, que ele começa a ficar debochado com as coisas de Deus. Ele começa a ficar malicioso, às vezes, dentro da igreja. Está se afastando, perdendo a conexão. Acabam secos e queimados. Eu estava avaliando minha vida, irmãos. Eu não quero terminar assim. Eu quero continuar produzindo frutos. Pode passar a próxima tela. Por não darem frutos, muitos se afastam e se tornam, galhos secos e sem vida. Será que hoje você está ligado à videira? Será que hoje você está conectado com Cristo? Será que hoje você está recebendo vida da videira para que você possa produzir os frutos necessários e permitindo Deus podar você para que você se torne um galho para produzir mais frutos ainda? Os galhos ruins, irmãos, eles são cortados e lançados no fogo. Com isso, Jesus não estava sendo duro. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se você não produzir frutos, você vai acabar se afastando. Se você não produzir frutos, você vai acabar longe de mim. Você vai acabar inutilizado. Que frutos nós temos produzido para o Senhor? Bom, eu falei para vocês dos ramos que não produzem frutos. Agora eu quero terminar falando dos ramos producentes. Aqueles ramos que realmente estão ligados à videira e produzem cada vez mais frutos. Você está com a sua Bíblia aberta aí em São João 15? Então vamos ler alguns textos aí, para irmos nos encaminhando para o final. São João 15, verso 4. A primeira característica do ramo producente, se você ler o versículo 4, você vai ver que o ramo producente tem uma característica, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A primeira característica do ramo, ele permanece ligado a Jesus. Pode vir a chuva, pode vir o sol, pode vir tempestade, pode vir o que quiser. O ramo que está produzindo frutos, o ramo que está firme com Cristo, ele vai ter perseverança e persistência. E sabe que eu tenho notado isso, irmãos? Nada pode deter e nada pode derrubar um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Pode vir pandemia, pode vir outras demias aí, nada segura quem realmente quer seguir Jesus. As pessoas se reinventam e seguem firmes. Então, o ramo producente, o ramo que produz frutos, ele está ligado a Cristo, e ele está ligado a Cristo pela palavra, porque é a palavra que nos liga a Cristo, irmãos. E é por isso que nós temos que estudar a palavra, lermos a palavra, pregarmos a palavra. O Senhor Jesus disse assim: vocês já estão limpos porque as minhas palavras estão em vós. Então nós precisamos, queridos, todos os dias termos o contato com a palavra de Deus. E eu não me canso de pregar isso aqui, porque isso às vezes é uma coisa difícil, né? Vocês já notaram como é difícil?
Às vezes é difícil para nós lermos um pouquinho da Bíblia todo dia, porque a nossa natureza, ela é carnal. A nossa natureza, ela nos afasta de Deus se nós a deixarmos livre e solta. Mas os ramos que produzem frutos, você quer produzir frutos? Fique ligado a Deus pela palavra. Fique conectado com Jesus pela palavra. Número 2, ali, João 15, verso 5, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito o quê? Muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você percebe que uma pessoa que está ativa, uma pessoa que está produzindo, uma pessoa que está dando frutos, ela produz cada vez mais frutos ainda? Os ramos producentes são constantes. Eles não vão por qualquer vento de doutrina. Eles são constantes. E sabe, irmãos, eu tenho me preocupado bastante com isso, com constância. E eu vou abrir o coração de uma preocupação que eu tenho, como pastor desta igreja e de mais duas também. Uma preocupação, irmãos, é em nós não nos tornarmos um povo. Como é que eu vou falar isso? Minha mãe era católica. Quando eu era pequeno, minha mãe era católica. Ela dizia que era católica. Mas minha mãe, ela ia na missa, sabe quantas vezes no ano? Umas 3 vezes. Quando o padre chamava. Irmãos, nós não podemos... Eu não gostava daquilo. Para mim, como filho, aquilo não era um bom exemplo. Desculpa, minha mãe me deu bom exemplo em tudo. Mas nisso aí ela não me dava um bom exemplo. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, é que nós não podemos nos tornarmos adventistas não praticantes. Sabe que essa pandemia trouxe um negócio de as pessoas virem um sábado para a igreja e faltarem 3? Isso não é adventista. Isso não é coisa de adventista. Se a lei nos permite, se temos segurança, é aqui que nós temos que estar. Porque internet, irmãos, não nos garante vida espiritual. Estou até me traindo aqui, né? A gente investiu em câmeras e em tudo. Mas a internet, ela serve para comunicar a palavra. Mas ela não nos garante vida espiritual. E eu estou muito preocupado com essa questão da constância, com essa questão de nós estarmos conectados com Cristo, para nós não nos tornarmos ramos estéreis que daqui a pouco estejam afastados e só sirvam mesmo para ser queimados e acabamos nos perdendo e perdendo a vida eterna. Então, irmãos, sejam zelosos com a vida espiritual. Sigam vigiando, sigam sendo adventistas do 7º dia, vindo no culto da igreja para servir ao Senhor. E os cultos de domingo, queridos, eu tenho visto tão poucas pessoas. Tão poucas pessoas. O que nós fazemos no domingo? Quarta é um pouco mais compreensível. Muitos estudam, trabalham até tarde, às vezes não dá tempo. Mas e domingo? Amanhã eu vou pregar aqui. Não sei se é eu, amanhã tem que olhar na escala. Mas por que nós não estamos mais conectados, irmãos, com Cristo, mais próximos à videira? Tá, pastor, tudo bem. Mas para eu estar conectado com Cristo, eu não preciso vir à igreja. Preciso. Me fala uma pessoa que não vem à igreja, que era da igreja, que vinha sempre à igreja, que deixou de vir à igreja e me disse que a vida espiritual dela está a mesma. Ledo engano, irmãos, de Satanás. Querer dizer que você não precisa da comunidade cristã, do corpo de Cristo. Precisa. Não se engane com as mentiras do diabo. Ele já contou para Eva e fica repetindo. Eva pecou porque não estava com Adão, senão talvez não tivesse pecado. Nós precisamos um dos outros. E para nós sermos um ramo producente, de estarmos ligados a Cristo, nós precisamos sim de ajuda das pessoas, nós precisamos sim da igreja, nós precisamos sim do sábado, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ou então, irmãos, nós serviremos só para o fogo. Ramos que foram cortados, que um dia estiveram, mas que se afastaram e foram queimados. E eu estou pregando isso aqui, queridos, com muito amor por vocês. Deus sabe do meu coração. Deus sabe. Permanecer em Cristo, sermos constantes. João 15, verso 2, né?
Eu já li umas 3 vezes esse texto aqui. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Mas na verdade seria o verso 3, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, irmãos, ela nos limpa do pecado. Vai dizer que não é diferente quando você sai aqui da igreja. Você vem aqui de manhã, você ouve um sermão, você sai daqui com aquela vida espiritual, com aquela vontade de fazer as coisas de Deus lá em cima. Mas aí vem o domingo, aí vai para uma praça, aí vê lá na praça aquele povo lá bebendo, fumando. Parece que estão felizes, né? Mas vai a fundo para você ver. E aí vem a segunda, trabalho, terça, aí quarta já não consegue vir no culto, a vida espiritual vai baixando, vai baixando. A palavra, ela nos limpa. Quando você ouve aqui a palavra, é por isso que nós temos que zelar pelo nosso púlpito aqui, para que seja pregada aqui a palavra. Sem showzinho, sem coisinha, a palavra. Então, queridos, a palavra, ela nos limpa. Ela torna o nosso coração diferente, ela nos purifica. A palavra, ela nos torna melhores, ela nos conecta a Cristo. E o sábado, a igreja tem uma contribuição muito grande nisto. Muito grande. E por fim, irmãos, ramos producentes são parecidos com a vide. Pode botar a próxima imagem, por favor. Essa aí. Eu tive pesquisando um pouco aí e eu achei assim muito interessante. Talvez a imagem, ela não... eu valorizei essa imagem porque ela tem o agricultor. Eu não queria deixar Deus de fora, né? Mas se você um dia visitar um lugar que tem uma vide, eu queria que você reparasse nos galhos, porque a videira ela nasce, né? Ela vai ali. A doutora Patrícia não está aí, que é bióloga, poderia explicar para nós, se estiver nos assistindo aí. Mas ela vai crescendo, né? Ela é uma trepadeira ali, ela vai ficando alta e ela tem um galho mestre. E desse galho mestre surgem outros galhos. E para você fazer a poda de uma videira, ela está com muitas folhas. Você tem que tirar, podar todos os galhozinhos, que nem está na imagem, para que ela possa produzir uva. Não sei se tem um entendido aí. Eu não sou entendido, eu estou só falando do que eu li. É isso mesmo, irmã? Tem uma irmã me dando positivo ali. Estou certo? Então, é para ela produzir uva. E o que acontece? Não é simples podar uma videira. Sabe por que não é simples? Porque você pode, em vez de podar o galho, você podar o galho mestre. Porque são muito parecidos. E eu achei isso algo lindo. Porque quando você fica conectado com a videira verdadeira, que é Jesus Cristo, você começa a se tornar parecido com Ele. Um ramo que produz fruto, irmãos, é um ramo parecido com o galho mestre. Quanto mais você vier na igreja, mais você vai estar conectado com Cristo. Quanto mais você ler a palavra de manhã como prioridade, mais você vai ser parecido com Cristo. Quanto mais você pregar o evangelho, falar do nome de Jesus, tanto mais você vai ser parecido com Cristo. O galho, ele é muito parecido com a videira, com o galho mestre. E é por isso que Jesus diz assim: permaneçam em mim. Será que nós temos dado frutos? Bom, eu quero terminar aqui, irmãos, contando algo que a minha esposa me contou ontem. Lá em casa é incrível, né? Às vezes eu digo para minha esposa assim: meu bem, acho que a gente tinha que falar de outras coisas, a gente só fala de igreja aqui em casa. Mas é o assunto que rola lá, volta e meia cai nisso, né? Mas é muito bom falar das coisas de Deus. E ontem minha esposa estava contando uma experiência. Ela disse assim... Ela me contava assim: tem uma irmã lá do Alegrete. Cadê minha esposa? Para não me deixar mentir. Porque eu troco tudo. É do Alegrete? Uma irmã que ela é lá do Alegrete. Tem alguém do Alegrete aqui? Tu é do Alegrete, Nelci? Eu vi que tinha algo diferente em você. E ela me falando assim: essa irmã, pastor, ela está no hospital. Pastor. Mania, né? Essa irmã, meu bem, está no hospital. Ela me contando assim. E aí, quando ela me contou isso, ela me disse que ela está com um câncer. Câncer aonde?
o esposo dela está com câncer e ela precisa de uma transfusão de fígado, isso? Um transplante, não é transfusão só de sangue. E a minha esposa me contando essa história. E ela me dizendo assim, e ontem ela me ligou. E eu confesso para vocês, irmãos, que quando ela me falou isso aí, eu quase chorei na hora ali. Ela me dizendo assim, ontem ela me ligou, e sabe por que ela me ligou? Ela me ligou porque ela está preocupada com o evangelismo de novembro. Ela me ligou porque ela está preocupada como é que vai ser, porque ela é líder das mulheres lá no Alegrete, então como é que ia ser, porque as mulheres vão ter um evangelismo em novembro, alguma coisa aí. Outro dia a irmã Vera vai falar disso para nós aqui. Mas ela me ligou, pastor, preocupada, pastor não, falando comigo, ela me ligou preocupada com o evangelismo. E eu comecei a ouvir aquilo ali, irmãos. É um ramo que produz fruto. A pessoa está com um marido com um câncer no hospital. O marido está quase morrendo. Ela está precisando de um transplante de fígado, porque senão também pode perder a vida. E sabe com o que ela está preocupada? Está preocupada com o evangelismo. Está preocupada com a igreja. Está preocupada com as coisas espirituais. Esse é um ramo que produz frutos. Produzir frutos, irmãos, não é sair fazendo coisas em 10 departamentos. Mas produzir frutos é ter uma vida conectada com a videira. Produzir frutos é ter uma vida conectada com Jesus. E essa é uma videira que dá fruto. Ela está lá no hospital, ela não pode sair de lá. Está doente, mas é um galho que produz fruto. Quem é você para Deus? Quem sou eu para Deus? Será que eu sou um galho saudável que produz frutos? Ou as coisas dessa vida me tornaram um galho estéril? Eu quero produzir frutos, irmãos. Eu quero ser uma pessoa espiritual, ligada a Jesus. E você? Quem é você hoje? Hoje nós vamos ver o fruto de um trabalho feito, né? Do Ai Jovem. Eu estou apontando aqui que tem uma concentraçãozinha aqui, mas estão espalhados aí, né? Nós vamos ver mais um ramozinho ali nascendo, né? Mais um galhozinho nascendo. Para produzir frutos. Tem um processo para o galho amadurecer. Eu já sou um galho maduro. Tem outros aqui que são galhos maduros. Mas eu quero continuar produzindo frutos. E você? Que Deus nos ajude, irmãos. E Deus nos ajude a sermos galhos saudáveis. Ligados à videira. Produzindo frutos para Jesus. Amém? Amém. Eu vou fazer uma oração agora. Nosso Deus, nós vimos uma multidão que te abandonou, que deixou Jesus, que deu as costas para ele. Não produziam frutos, eram ramos estéreis. Não estavam ligados de verdade com Jesus. Estavam ali pelo evento. Estavam ali por outras razões. Nós vimos uma multidão que do amor passou ao ódio. Se tornaram galhos para serem queimados. Não porque Cristo tenha prazer nisto, mas porque se tornaram desligados da videira, da palavra de Jesus. Hoje, Senhor, há multidões também se desligando. Hoje também as pessoas fazem o mesmo. Escolhem os prazeres do mundo ou outras coisas e deixam Jesus. Um dia já estiveram aqui. Quantos e quantos já sentaram nesses bancos, Senhor? Mas pelas estratégias do diabo, teu inimigo, muitos se seduziram e foram. E hoje estão galhos distantes, definhando e secando.
Mas existem também, Senhor, os galhos que produzem frutos. E eu quero te louvar porque eles estão aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, às vezes nós somos galhozinhos teimosos, mas vem o Senhor e nos poda. Vem o agricultor e com a tesoura, que é a palavra, ele nos poda. E nós então voltamos a produzir frutos. Eu quero ser um galho que produza, Senhor. Eu sei que há aqui irmãos e irmãs que também querem. Pai, esta irmã, Senhor, no hospital, precisando de um transplante para viver. Preocupada, Senhor, com o evangelismo. Preocupada, Senhor, em dar fruto. Conectada contigo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos esta mesma conexão, Senhor. E não jamais, nunca, perdemos a vitalidade que vem da videira. Nessa videira que é Cristo, que Ele mesmo diz que a igreja o representa. Os ramos unidos formam a videira, unidos a Cristo. E os ramos juntos são a igreja. E me ajuda a mim e a todos que aqui estamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.